João, meu amigo, conta pra gente, vamos falar da política, começar falando da política nacional, cenário nacional. A gente viu aí diversos acontecimentos nos últimos dias, né? Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, muitos protestos, inclusive manifestações pró-Bolsonaro nas ruas, inclusive aqui em Salvador, com presença de políticos baianos, deputados federais, estaduais, enfim. Como é que você tem avaliado aí esses últimos acontecimentos e como isso pode impactar aqui na nossa política baiana? Diego, o mês de julho ele geralmente é conhecido pelo recesso parlamentar na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal e no Congresso. Só que o mês de julho ele foi muito aquém do esperado, foi muito movimentado, a gente teve uma série de repercussões, os noticiários, sobretudo na ala política, eles não têm parado. Eu fico muito triste porque, infelizmente, a gente percebe que desde o período da redemocratização no Brasil em 1985, já temos 4 ex-presidentes que foram presos. O Collor, Temer, Lula e agora o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso expõe uma falha na nossa democracia, no nosso processo democrático muito grande. O que a gente tem presenciado ao longo desse período da redemocratização é, infelizmente, muitas discussões ideológicas que acabam esvaziando o debate temático de temas que são importantes para a nossa população. A prisão do ex-presidente Bolsonaro, a própria obstrução ao plenário da Câmara, tudo isso escancara uma face muito perversa da nossa política e a população comum acaba muitas das vezes não conseguindo conectar com a sua realidade, né? Então a gente percebe que, infelizmente, o debate temático está sendo muito esvaziado em função da grande ideologia, da polarização. Uma pesquisa recente, inclusive do Datafolha, mostrou que a cada 5 brasileiros entrevistados, 4 revelam ser ou lulista ou bolsonarista. Então a gente percebe que o cenário é realmente de polarização. Imaginou-se que após a eleição isso findaria, mas infelizmente o clima continua a esquentar. Eu acho. Mas essa polarização não é justamente porque não se tem uma terceira via, ou essa terceira via não consegue chegar, né, se firmar no nosso país? Porque quem é a terceira via hoje do nosso país para 2026? Verdade, Ju. A gente teve na última eleição alguns nomes tentando figurar como a terceira via, né, inclusive do Ciro Gomes, mas infelizmente em função dessa bifurcação entre os lulistas e o bolsonarista, a esquerda e a direita, como a gente fala no nosso popular, isso não tem conseguido vingar. Então a gente acaba ficando refém dos nomes, né, geralmente atrelados ao PT e ao PL, e a terceira via, a chama de salvação que a gente tanto espera para o Brasil, acaba não conseguindo criar força, criar musculatura, e quando acende um nome que pode figurar um pouco mais distante do extremismo, geralmente, infelizmente, em função do processo político, acaba se atrelando a um dos dois lados até para ganhar musculatura. Não tem como você ganhar uma eleição presidencial se você não tiver apoio de grandes caciques. Esse movimento deve acontecer também aqui na Bahia? Olha, Ju, a eleição de 2026 na Bahia, ela já tá dando o que falar. Eu acredito que anteriormente a gente começava a eleição no ano da eleição e hoje a gente já antecipa mais de um semestre, né? A gente já tá, eu classifico num período de pré-campanha. Eu tenho percebido o pré-candidato ao governo, Assemineto, fazendo muitas viagens ao interior da Bahia, que é uma coisa que ele tem sido muito cobrado, né? Inclusive pela própria bancada. E por outro lado, o governador Jerônimo também já quase batendo as 400 visitas em municípios do interior da Bahia. Lembrando que a Bahia tem 417 municípios, então a meta dele é, durante esse primeiro mandato, já finalizar a rodagem por toda a Bahia.